Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 16 de março. O Senado Notícias está no ar. 3 comissões do Senado se reúnem agora de manhã. Vamos conferir a agenda? A Comissão de Meio Ambiente se reúne daqui a pouco às 8h30 para votar 3 projetos e para discutir com especialistas a situação dos atingidos por barragens. Às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a reforma tributária. E às 10h30, a Comissão de Assuntos Sociais discute o projeto que permite saque do FGTS para comprar um segundo imóvel. 7 itens podem ser votados pelos senadores na sessão plenária de hoje, que começa às 4 horas da tarde. Vamos ver aqui no telão. O primeiro projeto na pauta trata da destinação de recursos extraordinários do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. Os senadores também podem votar projeto que estabelece prioridade aos idosos na adoção de medidas protetivas de urgência. Outro item da sessão de hoje no plenário regulamenta as bulas digitais de medicamentos. Um projeto ligado à pauta feminina garante tratamento humanitário e assistência integral no parto e pós-parto à mulher que cumpre pena. Os senadores também podem votar a criação da Frente Parlamentar em defesa das fronteiras brasileiras e ainda a prioridade para pessoas com diabetes mellitus nos serviços públicos e privados de saúde. O último item da pauta é a regulamentação da profissão de doula. Ontem, o plenário do Senado aprovou a Lei Paulo Gustavo, que garante apoio financeiro para ações emergenciais no setor de cultura durante a pandemia. O texto segue para a sanção do presidente da República. A chamada Lei Paulo Gustavo cria um apoio financeiro do governo federal a ações emergenciais no setor cultural. O objetivo é apoiar projetos e artistas afetados pela pandemia. Pela proposta, 3 bilhões e 800 milhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura devem ser liberados por meio de medida provisória. A maior parte desse valor, 2 bilhões e 800 milhões de reais, devem apoiar produções audiovisuais, como salas de cinema, mostras e festivais, além de ações de capacitação. O restante, 1 bilhão de reais, deve ser usado para projetos e iniciativas de outras áreas, inclusive a manutenção de espaços culturais. A proposta é uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid em maio de 2021. A produção artística nacional sofreu um duro golpe com o surgimento da pandemia 2 anos atrás. As casas de espetáculos foram todas fechadas, com um profundo impacto econômico e social para toda a classe artística. Com a aprovação dessa iniciativa, serão direcionados 3 bilhões e 860 milhões de reais do superávit financeiro para o Fundo Nacional de Cultura. Importante ressaltar, já existentes, aos estados e municípios a serem utilizados no fomento das atividades e produtos culturais. Neste projeto, como ele transfere finanças para os nossos estados e municípios e tem um impacto muito importante na economia local, né? Também tem este valor, além da valorização da cultura. Nós tínhamos esse recurso lá do Fundo Nacional de Cultura que estava parado. E evidentemente que num momento de crise como esse, tem que haver a sensibilidade para ver que a situação é uma situação atípica, é uma situação emergencial e a gente tem que fazer o esforço máximo para dar a melhor aplicação a esses recursos. Houve muito desemprego, fechamento de empresas, atividades culturais canceladas, artistas, e eu vi, porque tive com alguns, passando fome, líder Paulo Rocha e o querido relator. A Lei Paulo Gustavo também aponta formas simplificadas de contratação de artistas, esses que estão com dificuldade. Valoriza a diversidade, mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, quilombolas, LGBTQI+, pessoas com deficiência, valoriza o próprio circo, escola de samba, hip rock, funde artistas, crianças, ativistas, técnicas e mestres
e mestras da cultura popular. O Senado Federal cumpre um papel importante de estabelecer e restabelecer justiça a uma categoria muito sofrida em tempos de pandemia, tanto quanto foram outras tantas categorias, tantos setores, que de certo modo também foram olhados pelo Senado Federal nos diversos projetos que nós aprovamos nos anos de 2020, 2021 e agora em 2022. Portanto, meus cumprimentos ao Senado Federal pela aprovação dessa matéria. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê a criação de um programa de atenção à saúde mental do homem, voltado para a prevenção da violência contra a mulher. Para isso, o SUS deve usar sua rede de atenção psicossocial e de unidades básicas de saúde, além de recursos de telemedicina. União, estados e municípios devem oferecer serviços de atendimento individual ou em grupo, inclusive teleatendimento gratuito ao agressor ou a quem peça apoio para conter a violência doméstica. É louvável a iniciativa de instituir mecanismos que previnam a violência contra a mulher. Muitos homens convivem com as pressões antagônicas do machismo arraigado, legado pela nossa cultura patriarcal e do respeito aos direitos fundamentais das mulheres, que não são sua propriedade e não se sujeitam à sua tutela, como bem estabelecido na doutrina dos direitos humanos e da nossa democracia. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu alguns esclarecimentos sobre a comissão de juristas que foi instalada na semana passada para atualizar a lei do impeachment. Vários senadores divergiram sobre a criação do colegiado. É uma lei da década de 50. Em 1950 foi editada a Lei 1079, numa realidade completamente diferente do Brasil e das instituições. Depois adveio uma Constituição Federal de 1988 e diversos dispositivos dessa Lei 1079 não foram recepcionados com o advento da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Uma comissão de jurista muito eclética, que tem membros do Ministério Público, advogados, ministro do STJ, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não faço parte da comissão, é só uma comissão de juristas, com este objetivo. E basta esse fato, uma lei muito anterior à Constituição que precisa ser modernizada. E o mais importante de tudo, senador Girão, senador Lazier, o fato de que a decisão final sobre a redação, sobre cada artigo, parágrafo, inciso de uma lei dessa natureza, é do Parlamento brasileiro, é do Senado da República e da Câmara dos Deputados. 2 projetos foram aprovados ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. Um favorece municípios com a previsão de cobrança do imposto sobre serviços no caso de jogos eletrônicos. O outro beneficia estudantes brasileiros que vão ao exterior estudar, desenvolver pesquisas ou participar de atividades acadêmicas. Estudantes que vão ao exterior em razão de atividades de interesse do curso acadêmico ficam isentos do pagamento de taxas ou equivalentes pela emissão de passaportes e demais documentos de viagem no território nacional. O objetivo do projeto é reduzir o custo de saída do país de quem busca aperfeiçoamento. Outro projeto aprovado prevê que serviços executados por empresas e entidades de jogos eletrônicos que envolvem a realização de torneios, inclusive pela internet, serão sujeitos ao pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviços. O recolhimento será feito em favor do município onde mora o participante da atividade, como explica o relator. Ele propõe que o pagamento é devido, no caso à prefeitura, do local onde o jogador ou os participantes habitam, favorecendo assim e não concentrando a renda num único município. Carteira de radialista reconhecida como documento e a obrigação do SUS de oferecer cirurgia para crianças com lábio leporino. Projetos aprovados ontem pela Comissão de Assuntos Sociais. Por ano, são registrados cerca de 6 mil casos de bebês com fissuras lábio-palatais no Brasil. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais obriga o SUS, Sistema Único de Saúde, a realizar cirurgia plástica reconstrutiva de lábio leporino ou fenda palatina nesses pacientes.
O texto estabelece que, além da cirurgia, o SUS deverá oferecer todo o tratamento pós-cirúrgico com fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas e outras intervenções que forem necessárias para a recuperação integral do paciente. Trata-se realmente de uma reparação e uma necessidade, não só da fala, do problema de comunicação, mas também a autoestima da criança. Porque nascendo a criança com aquela situação e se estender por mais tempo pode trazer, inclusive, traumas, o problema psicológico desta criança. A maioria das crianças no Brasil ainda não tem acesso pela burocracia. Por isso que eu quero parabenizar Paulo, o relator, e o autor desse projeto. Infelizmente, nós temos que fazer uma lei específica para isso. E a gente sabe que nasceu, quanto antes fizer, de 3 meses em diante, desde que a criança tenha 5 quilos, às vezes demora, porque muitas vezes, dependendo do grau da fenda, do tamanho, muitas crianças têm dificuldade de se alimentar. Então, é como o Paulo disse, não é a estética, gente. É uma patologia e que deve ser corrigido o quanto antes. Outro projeto aprovado pela comissão torna a carteira de radialista válida como prova de identidade em todo o território nacional, como já acontece com a carteira de jornalista profissional. De acordo com o texto que veio da Câmara, a carteira será emitida pelo sindicato da categoria. E se não houver sindicato, por federação credenciada e registrada junto à Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O radialista não sindicalizado também poderá ter a carteira desde que seja habilitado e registrado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu ontem com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pelo Twitter, Pacheco explicou que eles falaram sobre o enfrentamento ao coronavírus. O senador escreveu: recebi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que me apresentou dados sobre a pandemia da Covid-19, como o número de internações e o avanço da vacinação de crianças e adultos. No encontro, o ministro falou da possibilidade de o país flexibilizar o estado de emergência sanitária. Diante da sinalização, manifestei ao ministro preocupação com a nova onda do vírus, vista nos últimos dias na China, mas me comprometi a levar a discussão aos líderes do Senado. Muitas vítimas de violência sexual sofrem constrangimentos durante a investigação do crime, mas um projeto que está tramitando no Senado pode mudar esse cenário. Foram registrados em 2019 66.123 boletins de ocorrência de violência sexual, o que significa, em média, um estupro a cada 8 minutos. 85,7% das vítimas são do sexo feminino e 57,9% tinham no máximo 13 anos de idade. É o que revela o último relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2020. Isso é o que nós chamamos de face visível dos crimes sexuais, que são os que chegam a ser denunciados à polícia. Existem estudos que estimam que menos de 10% dos crimes de violência sexual sejam notificados. Isso se deve a vários fatores, como os sentimentos de culpa e de vergonha das vítimas, o medo do estuprador e até o medo de que não acredita no seu relato, o descaso das autoridades. Um projeto de autoria da senadora Simone Tebet, líder da bancada feminina, prevê novas regras na investigação de crimes de violência sexual. O texto proíbe a realização de perguntas ou uso de provas que envolvam o comportamento sexual da vítima ou de testemunhas, antes ou depois do crime, em julgamentos de violência sexual. O silêncio ou a falta de resistência da vítima não podem ser entendidos como consentimento e a credibilidade e a honra da vítima não podem ser ameaçadas por seu comportamento sexual. O passado dessa mulher,
o que ela foi, o que ela representa, o modo como ela estava vestida. Isso não pode ser trazido para dentro do processo para absolver um cidadão que violenta a mulher, que bate na mulher, que espanca a mulher, que comete violência sexual, psicológica ou chegando até a tentativas de homicídio, por exemplo, ou cometendo crime de feminicídio. Nos casos de crimes de violência sexual, quem deve ser julgado é o autor do crime e não a vítima. A proposta teve inspiração no caso da blogueira Mariana Ferrer, que denunciou ter sido vítima de estupro em uma festa em 2018. Na audiência, o advogado do acusado expôs fotos de Mariana postadas nas redes sociais, que não eram relacionadas ao caso. O advogado usou as fotos como forma de desqualificar a jovem. A autora do projeto ressalta a importância de se ouvir as vítimas e buscar justiça, o que, muitas vezes, não é o que acontece na prática. Infelizmente, o nosso sistema judiciário não está preparado para tratar com devida adequação aos processos em que a mulher é vítima de alguma forma de violência. Não temos delegadas mulheres para receber essas mulheres vítimas de violência. Muitas vezes os promotores não estão preparados, nós não temos mulheres atuando na linha de frente. Significa duvidar de seu relato e o julgamento do fato pela sua aparência, pela roupa, comportamento. Ideia que está atrelada ao fato de que a vítima teria contribuído de alguma forma para a violência sexual. É a pergunta, o que ela faz e não o que ele fez. Fui à Delegacia Especial da Mulher aqui em Brasília, porém ao chegar lá, ao contar o meu caso à delegada, eu fui tratada com um enorme desdém. Eu acredito que consideraram que o meu caso não era tão importante assim, né? Eu conversei com alguns repórteres, com algumas emissoras, e aí o meu caso foi ao ar na TV aberta, e aí sim que eles encontraram o agressor, eu fiz o reconhecimento, então somente de eu ter ido atrás dessa justiça, né, foi que eu consegui algo, vamos dizer assim. Já se passaram aí quase 3 anos e o meu caso ainda não teve andamento na justiça. O agressor continua impune, continua solto. Eduarda é autora de um livro-reportagem que conta a história dela e de outras 4 mulheres que também foram vítimas de importunação sexual. Não importa a roupa, não importa o momento, não importa onde nós estamos, nós mulheres, infelizmente, nós estamos propensas a passar esse tipo de situação. Um dos objetivos da proposta é proteger a pessoa violentada do preconceito e do machismo institucionais. O PL busca estabelecer medidas concretas e palpáveis no avanço da proteção dos direitos sexuais de meninas e mulheres, estabelecendo parâmetros normativos objetivos para a identificação de violências institucionais. Cabe ao Estado evitar e impedir que o processo judicial se torne mais um instrumento de violência. É preciso mudar a forma como é tomado o depoimento da vítima de violência sexual. Ele deve ser marcado por perguntas que não exponham a vítima a qualquer constrangimento. É muito importante que mulheres saibam que a vítima nunca é culpada pela violência que sofre e que muitos homens autores de violência usam dessa culpa que sentimos para continuarem nos violentando. Por isso é muito importante denunciar. A culpa não é, nunca é, da vítima. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, recentemente homenageado pelo plenário com voto de louvor por doações a afetados pelas chuvas em Petrópolis, promove ações de solidariedade desde 2015. Liga do Bem é um grupo de servidores do Senado que promove ações de auxílio a cidadãos em vulnerabilidade. Diante das fortes chuvas em Petrópolis, que em fevereiro deixaram mais de 200 mortos e praticamente 1.000 desabrigados, a Liga do Bem fez a campanha SOS Rio, que arrecadou 35 toneladas de doações. Os voluntários enviaram para a cidade da região serrana fluminense itens como água mineral, roupas, alimentos e artigos de higiene. A Liga do Bem, esse grupo de voluntários, certamente oferece uma oportunidade para que possamos dimensionar um pouco a nossa ação junto à cidadania, para que possamos atuar em prol daqueles que mais precisam no momento em que eles mais precisam. Esse foi o caso da operação que a Liga do Bem organizou e que levou 35 toneladas de doações até a cidade de Petrópolis.
mostrando uma enorme capacidade de articulação, uma enorme capacidade de coleta e, principalmente, que tendo a vontade de ajudar, não há empecilhos. Nós vimos agora que juntos, sempre, junto a gente pode sempre muito mais. Junto a gente pode construir um lugar melhor, dar um pouco mais de amor a quem precisa, a quem vive num estado de vulnerabilidade tremenda. Então, se a gente fizer a nossa parte, com certeza a gente vai construir um mundo melhor. Então, meu convite é esse: vem ser Liga. O trabalho dos voluntários do Senado para a população de Petrópolis foi reconhecido com a aprovação em plenário de um voto de louvor em 10 de março. O requerimento foi apresentado pelo senador Romário e subscrito pelo senador Carlos Portinho. No dia 14, Romário foi eleito presidente da Comissão Temporária Externa de Petrópolis, que tem a função de propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia. Carlos Portinho foi designado relator da comissão. Essas 35 toneladas de donativos arrecadados pelos funcionários do Senado, incluindo servidores, comissionados e terceirizados, é um alento para as pessoas que perderam, além dos bens materiais, perderam famílias inteiras. Essas doações irão ajudar na difícil reconstrução da vida. Cumprimento a todos os envolvidos e aproveito para subscrever então o requerimento e me juntar ao senador Romário, bem como a todos aqueles que quiserem fazê-lo igual, em homenagem à Liga do Bem, que mobilizou voluntários do Senado Federal para amparar as vítimas das tragédias. A Liga do Bem foi fundada em 2015. Durante a pandemia, arrecadou doações de máscaras, luvas, galões de álcool em gel, cestas básicas e produtos de higiene. Uma das beneficiadas pelas ações da Liga do Bem é a dona Lourdes, vítima de paralisia infantil, que durante quase 40 anos sobreviveu pedindo esmolas nas ruas de Brasília, para onde veio do Piauí ainda na adolescência. Foi encontrada pela Liga do Bem em março de 2020, uma semana antes do início do isolamento social imposto pela pandemia. De lá para cá, com cesta básica mensal e outros auxílios, ela aprendeu a ler e escrever, passou a trabalhar em casa fazendo artesanato, ganhou um banheiro com acessibilidade e recuperou parte da visão após cirurgia de catarata. Eles começaram a comprar meus tapetes, pano de prata, e foi ajudando, porque eu não podia ir para a rua mais. Porque com essa doença ninguém brinca, E eu ando arrastando pelo chão, Depois eles começaram a mandar cesta para cá, e tarará. Aí eu fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eles pagaram 1.200 para a moça cuidar de mim aqui na minha casa, até minha sobrinha. Eles, o pessoal da Liga do Bem pagou. Que eu sei que foi todos que trabalham lá para a Liga do Bem, Não foi só uma pessoa, foi todos. Eu ainda tenho um cantinho para me dormir, para me deitar. E tem muitos aí que moram em rua, tá em rua, passando frio, até com criança, Tem muitos aí que perderam as suas casas nas enchentes, Então, eu acho essa instituição muito boa. Eu acho, sinceramente. Eu acho, e eu tenho certeza que eles não ajudam só a mim, eles ajudam muitos. O documentário A Menina de 60, produzido pela TV Senado em 2020, foi o único filme brasileiro selecionado para o festival Urban Visions, que ocorre na Expo Dubai. A produção mostra a evolução de Brasília e as modificações em relação ao plano original para a cidade, como esses trechos que você vê agora. O festival é composto por 35 produções de países como Estados Unidos, China, França, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Chile, Inglaterra, entre outros. O documentário A Menina de 60 pode ser visto na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Nós ficamos por aqui, obrigado pela companhia e daqui a pouco começa a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Enquanto isso, continue com a nossa programação.